Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar dos fundamentos da defesa siciliana Najdorf, um assunto simplesmente fascinante, apaixonante, que motiva aí jogadores da elite, de clube, mestres, grandes mestres. Olha, uma infinidade de estilos diferentes de jogadores adota essa defesa, porque ela é muito dá muito contra-ataque, muito contra-jogo. São partidas sempre muito interessantes. Bom, é uma defesa contra o peão-rei, E4-C5. As brancas, assim, nós vamos ter aqui uma sequência fixa nos próximos 5 lances, que é cavalo F3, que é o lance que abre as sicilianas abertas em geral. As brancas começam assim. D6, se começar por cavalo C3, em geral vai para uma siciliana fechada. Bispo C4, opa. Bispo C4 aqui, pessoal. Nem vale a pena comentar muito, né? E6, as pretas já têm um jogo fácil. Então, cavalo F3, D6 e D4 é o lance que caracteriza a siciliana aberta. Esse lance é o que pretende desenvolver mais rapidamente as peças para o lado das brancas. Vejam que elas já têm fácil acesso para ambos os bispos, vão rocar rápido, em seguida desenvolve outro cavalo e a dama também já está aberta. Enquanto que as negras estão um pouco atrás no desenvolvimento, mas trocando os peões, elas fazem a primeira, entre aspas, armadilha da siciliana, que é o seguinte: elas trocam um peão lateral por um peão central. E vejam que fica essa massa de peões centrais aqui, peão de F, E e D, compactos. O que no final do jogo, né, se a gente trocasse todas as peças e isso para o final, as negras têm vantagem. Isso mostra o quê? A base posicional muito sólida da defesa siciliana. Claro que muita coisa está em jogo. No meio-jogo ainda vai ter contra-ataque pela coluna C. As brancas vão poder avançar o peão F e colocar muitos ataques na ala do rei, onde na maioria das vezes vai estar o rei das negras. Então, assim, isso é uma visão geral, só para a gente ter uma noção dos planos, assim, das ideias da abertura. Por que as negras jogam D6 aqui, pessoal? Para impedir E5, certo? O primeiro lance C5 é para impedir D4. Aí joga cavalo F3. E aí agora nós vamos permitir o D4 porque nós queremos trocar o peão lateral pelo central das brancas. Jogamos D6 impedindo E5. D4, trocamos o peão. E agora jogamos cavalo F6 ameaçando o peão de E4 e ele não pode avançar. Vem cavalo C3 defendendo. E agora o lance que caracteriza a siciliana Najdorf. A6, tá? Impedindo o acesso das peças menores brancas à casa B5, certo? Bom, pessoal, que outras opções aqui tem as negras? Tem o dragão clássico com G6, que permite o ataque iugoslavo com bispo E3, F3, aquela coisa toda. Tem a tradicional Scheveningen, né, que é em homenagem aí a uma cidade na Holanda, onde foi muito jogada essa defesa, e essa linha aqui permite muitos contra-ataques violentos por parte das brancas. Cavalo C6, siciliana clássica, certo? E outros lances não são muito recomendáveis. Então o A6 ficamos aí na nossa Najdorf. Bom, agora as brancas, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu selecionei aqui uns 6 ou 7 movimentos só para dar uma introdução para vocês, porque aqui muitas vezes é o ponto de partida para as defesas, né? Para como muitas pessoas jogam de negras, a coisa começa aqui contra o peão-rei, né? Então nós temos a linha mais agressiva, que é o bispo G5. Nós temos o bispo E3, o ataque inglês.
nós temos o H3, que é uma linha bastante moderna, A4, que é uma linha alternativa, já impedindo um dos contra-ataques das negras, que é com B5. Nós temos cavalo B3, um recuo do cavalo sem ninguém impedir, chamado variante polonesa. Essa variante aí pregou muitos problemas em meados dos anos 2000, mas a gente não deve se assustar. Bispo E2, que é a linha preferida do Anatoly Karpov. É uma linha mais posicional, muito interessante, muito rica, mas hoje está muito menos jogada. O Bispo C4, que era a linha que o Fischer gostava. Opa, aqui sim, posso jogar Bispo C4. Essas linhas aí, certo? Então, pessoal, começando com o Bispo E3, o ataque inglês na Najdorf. Aqui nós vamos ver, então, primeiro as linhas em que as negras jogam no espírito, na linha principal da Najdorf, que é com E5, certo? E esse lance, gente, ele tem o grande objetivo de retirar o cavalo de D4 das brancas, que é um cavalo que olha para muitas casas perigosas no nosso campo. Nós queremos afastar esse cavalo. Nós queremos ter uma posição sólida no centro, mas para isso as negras estão cedendo a casa D5. Isso, agora fazendo uma retrospectiva histórica, essa defesa ela só passou a ser considerada nos anos 40, pessoal, do século passado, pelo grande jogador, grande mestre polaco-argentino Miguel Najdorf, que começou a jogar e popularizou a defesa. Depois, outro grande expoente da defesa foi o campeão mundial Robert Fischer, que jogava ela muitos anos 50 e 60. Se bem que naquela época Mikhail Tal, Spassky, Petrosian, Korchnoi, todos eles jogavam a Najdorf. E nos anos 80 e 90 o Kasparov, né, que teve vitórias impressionantes nessa linha. E nós vamos falar também de cada um, que cada um preferia, né? Então, pois bem, E5, então, lance temático. Na maioria das vezes, as negras vão responder às cestas jogadas das brancas com E5. Isso vai acontecer nessas próximas linhas que nós vamos mostrar. Então, rapidamente, para mostrar para vocês como pode prosseguir um pouco uma linha moderna, o cavalo volta para B3, pode voltar para F3 também, não tem problema. Bispo E6 para cuidar a casa D5. E aí o que vai acontecer, pessoal? Durante o meio jogo, as negras vão ter que olhar muito para essa casa D5. Elas vão ter que controlar e, no momento mais oportuno, eventualmente, abrir o jogo total, liberar e resolver todos os problemas de abertura com o D5. Tá, mas não é isso que eu queria fazer. Pois bem, por isso que essa abertura, gente, só começou a ser jogada mesmo lá nos anos 40, depois que aconteceu todo o movimento da escola hipermodernista, em que se desenvolveram defesas como a Niso-Indiana, a defesa Alekhine, a defesa Grunfeld, em que as negras partiam para atacar o centro pelos flancos, né? Então, por quê? Porque era dogma muito arraigado, né? Que uma casa débil como essa, a branca já teria grande vantagem. E isso não é verdade, certo? A branca não tem grande vantagem porque é difícil fazer um uso benéfico para si dessa casa nessa fase do jogo, certo? As negras têm que cometer muitos erros para que as brancas possam efetivamente aproveitar muito essa casa. E uma das coisas que as negras têm que fazer é jogar o bispo para E6 em muitas variantes, para justamente ficar de olho aqui em D5 para não vir um cavalão se instalar aqui, certo? Que vai atrapalhar muito o nosso jogo. Bom, F3 e H5 com jogo indefinido. Isso aqui é uma linha bem moderna, certo? A gente pode fazer um vídeo sobre a Najdorf com bispo E3, certo? E vocês vão ver que tem muito jogo, muita coisa interessante aqui. Voltando para a posição básica, as brancas podem jogar H3, uma linha bem moderna também.
a resposta vai ser E5 e cavalo B3, bispo E7, uma das possibilidades, né? Tem muitas, bispo E3, bispo E6, dama F3, roque, grande roque e B5 iniciando o contra-ataque na ala da dama das negras. E aqui, pessoal, nós vamos parar por aqui para não aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar interminável. Essa linha H3, ela também causou bastante furor aí nos anos 90, 2000 e tal, mas essa posição, por incrível que pareça, o computador já dá como equilibrada. E nós nem entramos muito profundamente, são recém 10 lances. E a posição já está equilibrada, quer dizer, vai ganhar quem, em primeiro lugar, quem jogar melhor e quem tiver mais conhecimento dos temas estratégicos e táticos das posições advindas. E isso aqui é muito parecido também com as posições com bispo E2 e outras que a gente vai dar uma apreciada rápida. A6. Jogamos A6, outra possibilidade moderna para as brancas A4, de novo E5, certo? Cavalo F3, bispo E7, bispo C4, bispo E6, não tem problema trocar esse bispo aqui, porque esse peão de F vai controlar casas importantes, vai controlar em definitivo a casa D5, isso já é um argumento por si só, que responde a qualquer dúvida, e vai ter a coluna F semi-aberta, em que as negras vão poder usar a torre. Dama E2, roque, roque, dama C7, de novo, os 10 primeiros lances, posição considerada igualada pelo computador, pessoal, olha só. Com o A6, a variante polonesa, cavalo B3, e aqui vai fugir um pouquinho da linha tradicional aí com o E5, porque justamente no E5 contra a polonesa, como eles se anteciparam, esse cavalo só voltaria para B3 após as negras jogarem E5, como eles se anteciparam, se agora as negras jogarem E5, efetivamente justificou a jogada das brancas, e agora elas têm um tempo a mais. Então, a melhor jogada aqui é cavalo C6, e o jogo poderia continuar com bispo E2, G6 fazendo uma formação que se chama Dragon-Dorf, ou seja, um dragão com Najdorf, porque o dragão, vocês sabem, é G6, D6, ou tá em D7 para jogar D5, que é o dragão acelerado, e o bispão em G7, que é o tema do dragão. E a Najdorf, que é o A6. Então aqui permite, como as brancas não fizeram um jogo muito agudo na abertura, deu para montar uma estrutura interessante. Aí vem cavalo D5, o melhor lance pelo computador, bispo G7, cavalo para F6, bispo para F6, C3, roque, roque e posição com equilíbrio dinâmico. De novo, quem ganha aqui? Quem jogar melhor e quem conhecer melhor os planos estratégicos e as táticas das posições derivadas. Muito bem, A6. Agora o lance bispo E2, lance preferido pelo Karpov nos anos 70, e ver as partidas dele realmente é um exemplo de como jogar de brancas, embora esse lance esteja em desuso hoje, para o nível de clube, para você jogar na internet, conhecer bem esses planos aqui, além de ser uma coisa mais fácil, mais simples, serve muito contra Scheveningen, né? Que pode transpor, inclusive, né, se as negras jogarem E6. Então não vai ser um estudo em vão. E conhecer os planos aqui do bispo E2, justamente porque agora é uma linha que está em desuso, vai pegar muito jogador de negras de surpresa. Então eu acho uma dica bem boa, porque é uma variante que você pode jogar conhecendo os temas, né, e não se ater tanto a decorar lance. Bom, bispo E2, o lance temático da Najdorf é E5, aí vem cavalo B3, bispo E7, bispo E3, bispo E6, cavalo D5, como se joga modernamente. No tempo do Karpov não se avançava tanto esse cavalo, se procurava criar mais tensões antes de avançar o cavalo para D5, mas é um lance que até resolve esse problema posicional das negras. E agora as brancas vão jogar por iniciativa, né?
bispo F5, dama D2, roque, cavalo D7, e em função do espaço, planos na ala da dama, por exemplo com cavalo A5, as brancas têm leve vantagem aqui, mas nada que as negras não possam lutar contra e construir o seu contra-ataque. Ambos os jogadores têm o par de bispos, o contra-ataque na coluna C continua existindo, tem uma casa interessante para o cavalo em C5, então tem muito jogo aqui, embora esse lance aqui a princípio coloque essa pequena vantagem para as brancas. As pretas vão ter que ter um pouquinho de trabalho aqui, mas como eu falei, nada que um pouquinho de estudo, um pouquinho de dedicação não supere. E agora, pessoal, a linha clássica da Najdorf, bispo G5, a mais agressiva para as brancas. E aqui, pessoal, aqui a melhor resposta não é E5, é E6, certo? Por que não o E5? O E5 aqui, na verdade, gente, é um erro posicional, porque as brancas não vão retirar esse cavalo agora. Elas vão trocar o bispo, isso é uma das possibilidades, né? Vão trocar o bispo, dama toma, ocupa ali, agora sim D5 ficou latente como uma casa fraca, a dama volta para D8 e o outro cavalo vem para F5. E olha só a pressão já que as brancas estão exercendo na área das negras. Então, para não ter esse tipo de desvantagem logo no começo do jogo, se recomenda E6, certo? E é como os grandes mestres jogam. E agora nós vamos dar uma olhadinha na linha clássica, F4, bispo E7, só en passant, gente, o bispo E7 é a linha clássica, tem dama B6 aqui, que é a famosa variante do peão envenenado, e aqui é onde o Kasparov jogou muita partida e fez muita fama nessas linhas aqui, com ataques e contra-ataques fantásticos. O Fischer jogava mais a linha clássica com o bispo E7. Mequinho também jogou muito essa linha. Vamos depois falar de outros grandes mestres que jogam também essas linhas da Najdorf. Dama B6, dama D2, dama por B2, está aí o peão envenenado, em que as negras fazem uma incursão com a dama no campo adversário, mas perdem muito tempo para isso e permitem um contra-ataque no centro violento. Vamos dar uma olhadinha só para vocês verem como é que fica e como é difícil essa linha, porque ela é muito concreta e ela exige o conhecimento prévio de muitos lances na ordem correta. Então é um problema jogar isso aqui. A pessoa tem que ter uma memória muito boa mesmo, que é o que a gente não quer, né? A gente quer jogar mais nos temas, mas a linha clássica permite jogar nos temas. Torre B1, dama A3, E5, olha, já invadindo no centro, H6, bispo H4, D por E5, F por E5, G5 atacando o bispo e não tirando o cavalo, E por F6, G por H4, olha como ficou a estrutura de peões das negras na ala do rei, já ficou assim, e bispo E2. Aqui o computador dá ligeira vantagem para as brancas, mas é complicado de jogar isso aí, pessoal, porque as negras não vão ter onde rocar e o desenvolvimento das brancas está pronto. As negras estão com 3 peças na retaguarda ainda, em troca de um peão, quer dizer, é um jogo bem complicado, né? Mas, como eu disse, o Kasparov tem vitórias brilhantes nessa linha aí. Bom, então voltando para a clássica, bispo E7, a linha tradicional é dama F3, dama C7, grande roque, cavalo de BD7, G4. Aqui existem várias linhas. Existe o bispo D3, que o Spassky jogava. Pode jogar também, pode tentar quebrar no centro imediatamente, mas isso não dá muito resultado. E o G4, que é uma linha bem agressiva para tentar atacar na ala do rei. As negras respondem com B5, já armando o seu contra-ataque. As brancas freiam esse contra-ataque de momento com A3. Torre B8, refazendo a ameaça, porque pode abrir a coluna B, o que é bem interessante.
e as brancas seguem com o seu tema, que é o ataque na ala do rei. Então, claro, os reis ainda não estão rocados em alas opostas, né? E muitas vezes o rei vai ficar no centro nessa variante. Mas os temas já estão bem claros. As brancas vão atacar na ala do rei e as negras vão contra-atacar na ala da dama. Vem bispo por F6, cavalo por F6, F5, E5, cavalo de D2, com pequena vantagem para as brancas, certo? Mas é aquilo, vai jogar melhor quem for o jogador, vai ganhar quem for o jogador mais forte aqui, quem jogar melhor e quem também conhecer de antemão essas posições. As negras têm a seu favor o lance B4 para abrir a coluna B, onde a torre já está posicionada, bispo B7, ocupando aqui a grande diagonal branca, e tentar aí fazer o seu jogo por aí. Enquanto que as brancas vão avançar aqui com H4, H4, G5, vão deslocar o cavalo da defesa, vão eventualmente entrar com o peão em F6. Então tem muitas complicações aqui. Mas, como eu falei, é uma linha que não é tão concreta quanto a do peão envenenado. E tem quilos, né, de possibilidades de partidas também para a gente analisar. Então, jogadores contemporâneos que são exemplos para nós nessas linhas, pessoal, da Najdorf em geral. Deixa eu colocar aqui a posição base da Najdorf. Então nós temos o Maxime Vachier-Lagrave, que é um grande mestre francês, um dos tops do mundo, joga muito essa linha. Mais do começo do milênio, Topalov, né? Também tem partidas muito boas dessas linhas. Aqui no Brasil, nós temos tanto o Krikor Mkhitaryan, nós temos o Rafael Leitão também, o próprio Mequinho, que eu já citei, né? E, claro, os clássicos aí. As partidas do próprio Najdorf eu já não acho muito interessantes porque elas são muito antigas, né? São dos anos 40 e 50. E se for para olhar a partida antiga, então nessas linhas, mais interessantes são as do Fischer, a do Tal e do Spassky, né? Então, pessoal, esse é o sumário aí que eu gostaria de fazer para vocês da Najdorf. Gostaria que vocês deixassem nos comentários se vocês querem que a gente faça algum vídeo aprofundando mais alguma linha. Eu gosto muito da clássica, gosto muito do bispo E2 para as brancas, gosto das linhas do ataque em inglês com bispo E3, porque eu acho que dá jogo para ambos os lados. E assim, né, a Najdorf é para quem é corajoso, né? O jogador de brancas que vai enfrentar a Najdorf, ele não vai fazer, porque, claro, né, nesses primeiros lances aqui existem, como a gente começou falando no vídeo, muitas anti-sicilianas, né? O cara pode jogar isso e aí vai para uma siciliana fechada ou o ataque Grand Prix, né? Ele pode jogar o cavalo F3, D6, pode jogar aqui bispo B5, a variante Moscou, e não ir para uma aberta direto. Pode jogar aberta e tomar de dama, que é a variante húngara, que é um esquema muito interessante também para as brancas, mas que leva a jogo igualado. Mas isso também é útil, né? Porque evita um monte de teoria. Então, em suma, o jogador de brancas que vai para Najdorf é porque ele quer jogar xadrez, ele quer realmente se testar e testar o oponente. E quem está de negras sabe que vai ter um jogo agudo com ambas as possibilidades para os dois lados, certo? E esse tema aqui dos peões centrais das negras eu acho muito interessante, mesmo com todas as complicações que acontecem no meio do jogo, porque isso aqui, no final, existem muitos grandes mestres que ganham a partida exatamente por causa disso, desse peão a mais no centro que as negras obtêm na abertura.
Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.